Boa tarde a todos, eu sou o Guilherme da Delta Investimentos e estou hoje com o Gabriel Marzotto, gestor do Luminus FIA, e Eduardo Fischner. Boa tarde, Boa Gabriel. tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Eduardo. Obrigado Boa aí pela tarde. oportunidade de poder Bom, compartilhar um bem-vindo. pouco da Luminous com vocês. Obrigado, Perfeito. muito obrigado. O Gabriel gere o fundo Luminus FIA, que é um fundo de ações que já existe há 10 anos e que tem uma estratégia muito peculiar e tem apresentado uma rentabilidade excelente nos últimos anos. Então, Gabriel, você pode me falar um pouco sobre a gestora, qual que é a estratégia que vocês adotam? Perfeito. Bom, a Luminous é uma gestora que tem uma única estratégia, um único produto, que é o Luminous FIA. A gente faz a gestão desse produto há aproximadamente 10 anos. Temos um histórico aí bem diferenciado aí de composição de performance. E basicamente o que a gente faz é investir em empresas e negócios, com um horizonte de investimento de longo prazo. Longo prazo no conceito brasileiro são 3 anos. E basicamente todas essas empresas que a gente investe, elas compartilham de uma característica única e comum, que é a margem de segurança, que é a diferença entre o preço, que é o que a gente enxerga na tela, e o valor justo, que é o que a gente imagina que essa empresa possa valer no futuro, sempre com premissas bastante conservadoras. Então, o que não está investido em empresas e negócios está em caixa. Então, isso é basicamente o que a gente faz. E em cima deste conceito, desta filosofia, a gente teve uma capacidade bastante diferenciada de multiplicação de capital ao longo dos últimos anos, até como eu consigo compartilhar um pouco para vocês neste slide que vocês devem estar vendo agora. Tá? Sim. Perfeito. Vocês multiplicaram por 4, então, o patrimônio dos primeiros investidores, ao passo que a Bolsa Exatamente. rendeu 44%. Isso, a bolsa foi 1,4 vezes e o CDI 2,5 vezes o capital inicialmente investido. Então, Nossa, independente aí do benchmark que você utiliza, realmente a gente teve uma capacidade bastante diferenciada de multiplicação de capital. Tá? perfeito. É uma entrega de resultados bem diferenciada no mercado, né? Exato. E ao que se deve esse diferencial de retorno que vocês obtiveram? Basicamente, a gente gosta sempre de falar que temos 3 grandes diferenciais em cima de tudo que a gente faz. Primeiro dos grandes diferenciais é a forma única que a gente enxerga os investimentos. A gente não quer investir nas melhores empresas, a gente realmente quer ter os melhores investimentos, sem nenhum tipo de preferência ou preconceito. Então, sempre com uma visão bastante agnóstica, balizado no fato e no dado. Então, a gente não investe na empresa porque ela é da moda, a gente não investe na empresa porque todo mundo está investindo. Então, realmente, a gente coloca o nosso capital porque entendemos que existe uma capacidade diferenciada de multiplicação dele, com premissas sempre bastante conservadoras. O mantra é: adoramos investir em negócios aqueles os quais não precisa dar certo para ganhar dinheiro, é só parar de dar errado. Tá? Então, esse é o primeiro diferencial. O segundo fator de diferenciação é um pouco o nosso processo, que é um processo de investimento que ele é longo, interativo, sem nenhum tipo de decisão monocrática. Então, eu não chego feliz ou triste no escritório e mando comprar e vender porque eu acho A ou acho B. Até porque eu não sou pago para achar, eu sou pago para ter convicção. Todas as nossas decisões são sempre em cima de um processo muito rigoroso, longo e profundo quanto necessário, e sempre decisões balizadas no fato e no dado, sem a palavra eu acho. Ninguém é pago para achar, a gente é pago para ter convicção. E o terceiro grande fator de diferenciação é a questão do alinhamento, porque, querendo ou não, a gente tem uma gestora que tem uma única estratégia e um único veículo com uma condição comercial equivalente a todos os investidores. Então, querendo ou não, hoje a gente tem um patrimônio proprietário bastante significativo. Tá? E imagina assim, a gente está no Brasil, o Brasil é aquele país que ano sim, ano não, a gente tem uma crise. Imagina se eu sou gestor de um fundo num banco grande, não tenho meus recursos, o meu capital investido no mesmo veículo dos meus clientes. Que incentivo que você tem? Deu algum problema, tomar risco até aqui, deu certo, fiz o bônus, deu errado, beleza, é dinheiro do cliente, vou procurar emprego em outro lugar. A gente tem uma única grande certeza e convicção, independente que aconteça, com Temer, sem Temer, com Dilma, sem Dilma, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com Covid, sem Covid, a gente estará aqui pro dia de amanhã. Então, realmente, a Luminous não é meu trabalho, é meu projeto de vida. A forma com que a gente toma as decisões aqui dentro são realmente uma forma com que a gente está olhando não o próximo mês, os próximos meses, mas sim realmente os próximos 5 a 10 anos. Tá? Perfeito. E como que é a sua equipe? Você tem, além de você, quem compõe a equipe?
Hoje a gente tem um time de investimento composto por basicamente 6 analistas, investidores, gestores. Eu gosto sempre de falar também num diferencial que a gente tem, que o nosso time de análise tem aproximadamente 70 anos de experiência profissional olhando ações Brasil, que é um patamar bastante distinto quando você compara com todas as casas de referência como um todo. Então somos em 6 analistas investidores, todos eles investidores do fundo como um todo, e que olham o longo prazo e querem realmente multiplicar o seu capital na forma que eu já comentei para vocês. Tá? Perfeito. Então, esse é um ponto. E você poderia detalhar um pouco dessa estratégia de investimentos que vocês adotam? Claro, sem dúvida alguma. Então vamos lá. Até para detalhar, eu vou contar um pouco de como que funciona o processo, desde a geração da ideia até uma ideia fazer parte do portfólio. Então, hoje existem mais ou menos 400 empresas, até deixa eu compartilhar um outro slide que eu acho que pode ajudar bastante aí o entendimento de vocês. Então, hoje existem aproximadamente 400 empresas listadas na Bolsa, 393, para ser mais preciso, através do dado da B3 que saiu semana passada. Então, essas 393 empresas que são listadas na Bolsa, a gente passa por um filtro básico de liquidez. Então, querendo ou não, a gente tira nano small caps, porque realmente dão pouca escalabilidade à nossa estratégia como um todo. Então, depois desse filtro básico de liquidez, chegamos num universo próximo de 120 nomes. Esses 120 nomes, fazemos filtros qualitativos e quantitativos para chegar no nosso universo real de cobertura, que são 80 nomes. 80 nomes distribuídos em 4 células de análise, então, apesar de sermos em 6 analistas, temos somente 4 células de análise, que são setorialmente divididas. Então, geralmente, um analista sênior trabalha com um analista mais júnior para dar bastante substância ao caso e o processo como um todo. O analista responsável pelo setor cobre essas 20 empresas, ele tem como atribuição básica trazer provocações para o nosso comitê de investimento, que é um comitê de investimento aí minimamente semanal. Então, esse analista ele traz uma provocação, porque algo chama a atenção dele do lado qualitativo ou do lado quantitativo. O comitê de investimento, então o comitê de investimento é o órgão responsável pela criação de uma agenda investigativa, e o grande objetivo dessa agenda investigativa é a resposta da pergunta que para nós é a pergunta mais importante de todas, que é a seguinte: investir nessa empresa, investir nesse negócio, tem risco da gente perder dinheiro ao final do processo, que às vezes demora semanas, dias, meses ou até ano. Se a gente tiver o conforto e a convicção que a gente não perde dinheiro, essa empresa é elegível ao portfólio, e então a gente começa o processo de acompanhamento dessa posição. Até dar um exemplo para vocês real que aconteceu, do caso de Azul. Então, basicamente, o nosso analista trouxe uma provocação de Azul Linhas Aéreas no início do ano de 2018. Então, basicamente, porque ele entendeu claramente que quando olhava os números puro e simples, existia uma capacidade bastante diferenciada de multiplicação de capital. Então, isso foi o primeiro indicativo, que basicamente a gente enxerga que poderia gastar algum tempo e energia. Tá? Querendo ou não, depois deste processo, a gente, de alguma forma, cria uma agenda investigativa, então ainda não tínhamos nenhum investimento na posição como um todo. Essa agenda investigativa demorou aproximadamente 4 anos para entender um pouco a questão do ambiente competitivo, o modelo de negócio. Exatamente. E até a questão dos executivos, foram quase 200 reuniões que a gente teve, não só em São Paulo, não só no Brasil. Fomos para a cidade do Panamá conversar com a Copa, fomos para os Estados Unidos conversar com diversas empresas que fazem frente ao ambiente competitivo americano. Em cima deste processo, a gente realmente chegou à convicção que era um dinheiro que não era um dinheiro fictício, mas um dinheiro real que estava na mesa, decidimos investir, e ao longo aí de quase 2 anos, a gente multiplicou por quase 2 o capital inicialmente investido. Então, realmente, a gente demora 4 meses para investir numa empresa, mas num retorno potencial que a gente teve que foi bastante grande, bastante importante. Até vocês conseguem ter um pouco mais de cor, um pouco mais de informação na carta que a gente escreveu aí do 3º trimestre de 2019, que vocês encontram no nosso site, que é luminuscapital.com.br. Tá bom? Perfeito. E em relação às análises atuais, as oportunidades que vocês estão vendo no mercado atualmente e a todo o impacto que teve o coronavírus na estratégia de vocês, como que você consegue me contextualizar isso? Perfeito. Então, na verdade, até mês de fevereiro, então vou até traçar
uma separação aí, o AC e o DC, o antes do coronavírus e depois do coronavírus. Antes do coronavírus, o que a gente tinha como pano de fundo de construção do portfólio? Esse é o pano de fundo, não que as nossas decisões sejam direcionadas em relação a para onde vai o PIB, para onde vai o câmbio, para onde vai os juros. Tudo sempre é microfundamentado, mas a gente tem sempre um norte. A gente acreditava que, depois de um processo recessivo bastante importante que aconteceu ao longo do ano de 2015 e 2016 no Brasil, a gente, sem querer saber a velocidade ou magnitude da recuperação econômica, entendia que o direcional era positivo. Então existiria vento a favor. E o vento a favor, de alguma forma, teria impacto bastante importante e significativo no resultado, especialmente em lucro das empresas. Então isso foi um pouco o nosso norte ao longo dos últimos anos até o começo de 2020. Querendo ou não, fomos pegos de surpresa com a questão do coronavírus, nós e 99% do mercado, existiam, claro, alguns gestores que já estavam bem pessimistas com tudo isso daí, e querendo ou não, quando existem essas correções de mercado bastante forte, ativo bom e ativo ruim caem da mesma forma, a correlação dos ativos ela vai para um. Então o câmbio sobe, juros sobe e a empresa boa e a empresa ruim elas caem. Mas, querendo ou não, existem empresas que, de alguma forma, elas saem fortalecidas dessa crise como um todo, e outras empresas que veem um impacto positivo dessa crise, pela questão aí de as pessoas não estarem gastando em carro, em outras coisas, e direcionando esse consumo para outro lugar. Então, o que a gente fez? Lá no finalzinho do mês de fevereiro, já começamos um processo bastante importante de revisão e reciclagem do portfólio, que eu gosto de sumarizar sempre em 4 grandes setores ou fatores de risco. Primeiro setor que, de alguma forma, a gente desinvestiu foi o setor aéreo. Então, querendo ou não, como eu falei, a gente investe em margem de segurança e a gente entende claramente que uma ação ela não fica mais barata porque ela cai e uma ação ela não fica mais cara porque ela sobe. Tá? E no momento, no finalzinho do mês de fevereiro, Azul a R$29, eu lembro, quarta-feira de cinzas, caindo 12% na abertura, a gente zerou a posição. Muito vendo o que vinha acontecendo, especialmente com as empresas na Ásia, que já estavam um pouco mais adiantadas em relação a esse processo de fechamento da economia e lockdown. Então, o primeiro setor que a gente desinvestiu foi o setor aéreo. Na sequência, o segundo setor que a gente, de alguma forma, reciclou foi a parte de saúde e beleza. Então, trocamos uma empresa não verticalizada do segmento de operadora de saúde, no caso Sul América, por GNDI, Grupo Notre Dame Intermédica, porque, querendo ou não, ela é verticalizada, tem seus próprios hospitais e, consequentemente, maior capacidade de suavizar o ciclo de sinistralidade. E, junto com essa reciclagem que a gente fez aí de saúde, a gente adicionou 2 novos nomes mais relacionados à parte de beleza, que foram Raia Drogasil, que naquele momento estava sendo positivamente impactada, com toda a antecipação do consumo e da preocupação que as pessoas tinham em relação ao Covid, e Natura. Natura ela tinha recém-adquirido e recém-aprovada a aquisição com a Avon, que era uma empresa competidora bastante importante dela, tanto aqui no Brasil, quanto em outras geografias fora do Brasil como um todo. Então esse foi o segundo setor que, de alguma forma, a gente fez um processo importante de reciclagem. Terceiro setor que a gente realmente desinvestiu, indo sempre do menos importante para o mais importante, foi a parte de educação. Então, a gente tinha posições pequenas em empresas relevantes da parte educacional, e querendo ou não, o pano de fundo de construção do portfólio era muito vento a favor macroeconômico, e a economia positiva reduz o nível de desemprego, então aquele adulto que volta a trabalhar, consequentemente, e quer um salário superior, busca uma requalificação, seja uma graduação ou pós-graduação. Então, a gente entendia que o mercado endereçável das empresas educacionais estava em alta expansão. Naquele ponto, no mês de fevereiro para março, a gente tinha pouquíssima visibilidade em relação a fatores macroeconômicos e certamente relacionados ao emprego. Junto com isso daí, você viu diversas assembleias legislativas de diversas cidades do Brasil reduzindo de forma compulsória as mensalidades do ensino básico e até mesmo do ensino superior. E não menos importante a questão do ensalamento. Até mesmo hoje, no mês 8, em agosto, tá? Então, a gente está falando aí 5 meses depois do principal impacto do coronavírus, a gente não entende que as escolas e faculdades e universidades voltem com o mesmo número de alunos por sala, em linha como a gente tinha no passado. Então, quando a gente soma tudo isso daí, e até para frisar o conceito, que é um conceito bastante importante para a gente, uma empresa não fica mais barata porque o preço cai.
E uma ação ela não fica mais cara porque o preço sobe. Então, quando a gente imputa todas essas questões que eu mencionei para você no modelo das empresas, a gente piora bastante a previsibilidade ou visibilidade em relação ao resultado, de tal forma que a gente desinvestiu do setor de educação. E por último, que na verdade é o mais importante dos desinvestimentos, foram os bancos incumbentes. Então, a gente historicamente sempre investiu em bancos, lá atrás em Itaú, depois Banco do Brasil e Bradesco. Mas o grande ponto, a gente investia em banco não porque a gente achava bom ou achava ruim, mas porque realmente a gente entendia, através do nosso processo de investimento, que os bancos eram um excepcional compositor de performance. No finalzinho aí do mês de fevereiro para março, a gente viu uma piora importante em relação à dinâmica de crescimento de Brasil, então não tem mais o vento a favor. Somado a isso daí, o nível de inadimplência que ele deveria subir, já demonstrado aí pelos provisionamentos que os bancos vinham fazendo. E por último, mas não menos importante, a questão do Banco Central. O Banco Central ele foi muito rápido em dar liquidez para o sistema, mas eles não mudaram em um dia a agenda de implementação do BC+, ou do Open Banking, dando realmente a questão da competição com as fintechs e afins uma coisa bastante presente. Então, quando a gente, mais uma vez, coloca tudo isso daí na nossa modelagem, nos nossos modelos, a gente entende que, apesar dos bancos eles terem caído em termos de preço, a margem de segurança, que é a variável sine qua non que a empresa precisa ter para fazer parte do portfólio, não era atrativa, de tal forma que a gente acabou desinvestindo. Contei tudo isso daí para basicamente chegar no portfólio que a gente tem hoje. Hoje o portfólio, eu gosto sempre de falar de dois grandes temas que a gente tem, que são temas que devem representar mais de metade do portfólio. O maior tema hoje do portfólio são as empresas do e-commerce. Então, isso é uma tese que a gente entende que é uma tese secular, tá? Já de alguns, quase ano que a gente tem dentro do portfólio, temos todas as empresas de e-commerce como um todo. E o grande ponto, o que a gente acredita? Que o Brasil ele está muito atrasado em relação aos Estados Unidos, em termos de penetração do e-commerce, há aproximadamente 7 anos. Tá? E a questão do coronavírus, de alguma forma, mudou o hábito, ou fez uma mudança muito rápida do hábito das pessoas, de tal forma que, hoje, o que as empresas estão tendo de tamanho de mercado, eles imaginariam ter só daqui 4, 5 anos. Então, o que a gente ganhou de penetração só pela questão do coronavírus, em termos de mudança de hábito e afins, a gente imaginaria só daqui 5 anos. Tá? Então, querendo ou não, só para frisar mais uma vez o ponto que é um ponto importante, a ação ela não fica mais barata porque cai e não fica mais cara porque sobe. Teve uma mudança importante de fundamento, que o mercado potencial das empresas de 5 anos lá na frente está acontecendo agora e, consequentemente, essas ações foram reprecificadas, mas não foram reprecificadas na magnitude que a gente entende que poderiam ser reprecificadas, até por isso acaba sendo aí no coração do nosso portfólio. Junto com as empresas do e-commerce, a gente tem uma parte relacionada à desbancarização e desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Porque, querendo ou não, o que aconteceu no Brasil? O Brasil, querendo ou não, ano sim, ano não, tem uma crise, seja gerada internamente ou importada, tá? E essa crise ela tem uma característica diferenciada em relação às últimas crises, que esta é a primeira vez no qual o Brasil enfrenta uma crise reduzindo taxa de juros e aumentando o gasto público. E querendo ou não, quando a gente olha hoje o mercado como um todo, o mercado de investimento, hoje é um mercado de quase 6 trilhões de reais. Disso daí, só 10% está investido em bolsa. Então, antes era fácil você deixar o dinheiro no CDB do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Safra, de qualquer outro banco, que dava 1% ao mês. E agora? Com juros real negativo, com CDB, LC, LCA, pagando pouquíssimo. Esse pessoal vai ter que tomar risco. Né? Então, vai ter que migrar para ativos de risco e empresas de investimento, como uma XP, um BTG ou até B3, são empresas que se beneficiam bastante desta tendência secular de ter um juros brasileiro mais parecido com o que a gente enxerga e entende lá fora. Então, esses são os dois grandes temas que a gente tem hoje dentro do portfólio, que representam aproximadamente 50 plus do fundo. Tá? Uhum. Perfeito. E falando em ativos, por exemplo, você falou que tem todas as empresas ligadas ao e-commerce aqui do Brasil. Eu notei também que vocês têm, por exemplo, participação no Mercado Livre, que tem algumas outras empresas. Você pode me detalhar se existe alguma favorita dentre essas empresas ou se a distribuição ela é mais ou menos igualitária? Sim, e também só complementando, se esse direcional agora, vocês estão enxergando que é algo que veio para ficar. Isso é, o mercado brasileiro vai passar por uma mudança tão grande
que o potencial de consumo do e-commerce seguirá atendendo em alta. Então, assim, vamos lá. A gente não tem nenhum tipo de preferência por nenhum tipo de empresa, tá? Então, esse eu acho que é um fator bastante importante. Quando a gente fala da questão do e-commerce, então até é um ponto específico. A gente entende que o modelo brasileiro é um modelo bastante diferente do modelo, especialmente dos Estados Unidos, porque lá você tem uma Amazon que domina 100% do mercado. No modelo brasileiro, pelos fatores de Brasil, pelas idiosincrasias de Brasil, de não ter uma empresa de logística como UPS, FedEx e USPS, dependente do correio, pela questão de ser um país também continental, como os Estados Unidos, mas pela questão também da barreira de penetração do meio de pagamento. Então, você tem empresas que cada um tem seus prós e contras, mas todas elas são muito bem posicionadas para capturar esse aumento importante de penetração do varejo online em cima do varejo como um todo. Então, por isso temos todas as empresas, os pesos de cada uma são decorrentes da margem de segurança que cada uma tem. Então, a empresa que a gente enxerga hoje, que tem a menor margem de segurança, que consequentemente acaba sendo a menor empresa do portfólio, é Mercado Livre. A empresa hoje, dentro do segmento de e-commerce, que tem a melhor margem de segurança e, consequentemente, é a maior posição dentro do portfólio, é Via Varejo. E para vocês terem ideia, a Via Varejo é uma posição que a gente investe desde 2016. Tá? A gente sempre colocou o Via Varejo não como uma empresa de e-commerce, mas sim como uma empresa num processo avançado de reestruturação. Teve até troca de gestão e afins, mas decorrente de notícias e de eventos dos últimos meses, que foi decisões muito acertadas em relação ao endereçamento do coronavírus e o recente aumento de capital, hoje a gente já coloca a Via Varejo como uma par de Magazine Luiza, B2W e até mesmo o Mercado Livre. Então não temos nenhum tipo de preferência por uma ou por outra, sempre os tamanhos das posições são condizentes à margem de segurança que cada uma entrega. Tá? Até por isso, a empresa que a gente entende hoje mais cara é Mercado Livre, a empresa que a gente entende que é mais barata dentro desse universo é Via Varejo, uma é a maior, outra é a menor posição do fundo como um todo. Perfeito. E como que você vê, por exemplo, a retomada das vendas no varejo físico? Qual que é a sua perspectiva em relação a prazos e ritmo de retomada? Na verdade, assim, vamos só lembrar também que as empresas de e-commerce, especialmente quando a gente olha Via Varejo e Mercado Livre e lojas americanas, que a gente tem indiretamente B2W através de sua controladora, que é as lojas americanas. Todas elas têm a questão da omnicanalidade, então tem o varejo físico e o varejo online. Então foram beneficiadas pela questão aí do fechamento do varejo físico, porque eles têm mais varejo online do que físico atualmente, mas quando existir o processo gradual de abertura da economia, o varejo físico ele volta e volta bastante bem. Tá? Então, esse é o ponto. Mas o grande negócio é o seguinte, que eu gosto sempre de falar, é que a questão do coronavírus fez com que as pessoas mudassem de hábito de uma forma obrigatória, porque o varejo físico estava fechado e quem queria comprar uma tela de computador, uma impressora, uma batedeira ou qualquer outra coisa, foi obrigado a comprar na parte online. Mas essa pessoa, ela teve uma experiência de compra tão boa, então ela recebeu no prazo, ou até antes em alguns casos, teve a comparabilidade em termos de preço e não teve seu cartão fraudado. Então, dificilmente essa pessoa volte para o varejo físico. Tá? Então, a gente gosta bastante da tese secular mesmo, mas a gente entende que as empresas vencedoras são as empresas que realmente têm a questão da omnicanalidade, que você consegue usar as suas lojas ou como centros de distribuição, ou como aquela questão de click and collect. Você vai lá, compra, e como você quer receber mais rápido, você tira na sua própria loja. Tá? Então, isso é um pouco o diagnóstico que a gente tem em cima das empresas do comércio online. Mas a gente tem também não só comércio online dentro do portfólio. Então, gosto de dar exemplo aí de basicamente duas empresas, quando a gente fala do varejo físico como um todo. Uma delas é Lojas Marisa. Marisa é uma empresa que tem uma concentração bastante importante em varejo físico, apesar da parte online já ser 2 dígitos dentro do seu portfólio de vendas como um todo. Tá? Mas, por quê? Porque, querendo ou não,
vocês devem saber, a questão do Corona Voucher. O Corona Voucher adicionou mais ou menos 150 bilhões de reais no bolso do mais pobre, e mesmo com a perda de renda que esse mais pobre teve, que a gente estima ser algo próximo de 70 ou 80 bilhões de reais, tá? No líquido ele está com mais dinheiro do bolso. E para onde vai esse dinheiro? Vai para o varejo de vestuário de ticket baixo ou para a questão do eletroeletrônico. No caso de Magazine, de Lojas Marisa, ela se beneficia bastante bem desta tese. Tá? Então, junto com a questão de Marisa, que é muito mais relacionada ao varejo físico, a gente tem uma outra empresa chamada Centauro. Então, Centauro, eu gosto sempre de falar que é uma empresa quase monopolista no varejo de vestuário esportivo. Não existe nenhuma outra grande marca presente em shopping center, tá, que vende produtos esportivos, tá? E o grande ponto é, nessa crise como um todo, nesse ano como um todo, eles se fortaleceram, eles basicamente adquiriram a exclusividade da marca Nike aqui no Brasil, que é uma das marcas mais fortes da parte do varejo esportivo. Então, temos sim a parte online, mas, claro, nessa questão de margem, de segurança e afins, a gente também tem posições importantes na parte física, especialmente nesses dois nomes, que são Centauro e Marisa. Perfeito. E em relação ao mercado de shopping centers, eu notei que vocês têm posição em Iguatemi. Você tem alguma opinião específica em relação a esse setor? Na verdade, a gente teve, em algum momento, Multiplan, não Iguatemi. Ah, tá? Entendi. Então, tivemos no passado e, querendo ou não, hoje, pela essa questão do fluxo e do shopping estar restrito e pela mortalidade das lojas, é um setor que a gente ficou um pouco mais cético. Tá? E mais uma vez, a gente não tem preferência ou preconceito. Se a gente entende que não tem a margem de segurança adequada ou que a gente não consegue ganhar dinheiro nesse ativo, ele deixa de fazer parte do portfólio. Então a gente desinvestiu recentemente aí de Multiplan, uns 2 meses atrás, tá? Uma posição que a gente tinha comprado ao longo do processo do coronavírus. Ganhamos dinheiro, tá? Mas hoje não temos no portfólio. Não temos nenhum shopping center neste atual momento. Só uma pergunta, no ambiente macroeconômico global, a gente teve uma desaceleração geral de todas as economias, e também tivemos o preço do petróleo sendo impactado fortemente para baixo, por incrível que pareça. E essa oferta de petróleo, ela continua. Com a retomada da economia no médio prazo, que é esperado, assim que sai uma vacina, como é que vocês veem o mercado do petróleo, que é uma cadeia tão importante para todos os países, se faz sentido, se está na carteira de vocês? Perfeito. Então, na verdade, assim, a gente tem uma posição de Petrobras, e a forma com que a gente justificava o investimento em Petrobras era pouco relacionada à questão do petróleo e muito relacionada à questão do que a empresa tinha feito nos últimos anos, desde melhora de governança, eficiência operacional, a tirar o petróleo do pré-sal, tá? Que consequentemente dava uma previsibilidade bastante importante de resultados. Tá? Somado a isso daí, os desinvestimentos dos ativos não estratégicos, que de alguma forma traria bastante caixa para nós, investidores, através de dividendos. Então, isso era um pouco o caso que a gente tinha antes da questão do coronavírus. Então, no momento que o petróleo estava a $50. O que aconteceu no mês de fevereiro para março? O petróleo chegou num território até negativo. Tá? Isso, claro, foi um componente técnico e não um componente fundamental. Por quê? Até para você ter ideia, alguns grandes números. O setor de petróleo é um setor que tem uma oferta muito bem ajustada com a demanda de mais ou menos 100 milhões de barris dia. Tá? Essa é a oferta e a demanda. E o que aconteceu no final, meados do mês de fevereiro? Você deve ter visto que os sauditas, eles se desentenderam com a Rússia e houve uma quebra leve da organização do cartel, de tal forma que os 100 milhões de barris dia de produção viraram 105, tá? Com as mesmas 100 milhões de demanda. Começou o primeiro ponto de desajuste de preço e o petróleo começou a ceder, petróleo a commodity. Depois, na sequência, começou a questão do coronavírus na Ásia, na Europa e depois nos Estados Unidos. Então, aquela demanda que era de mais ou menos 100 milhões de barris dia, a partir do momento que as pessoas ficam nas suas casas e a atividade industrial ela cessa, tá? Foi para aproximadamente 70 milhões de barris dia. Então, a gente tinha 105 de oferta com 70 milhões de demanda. 35 milhões de barris dia de formação de estoque.
Aconteceu o que aconteceu. Primeiro, o futuro do petróleo, que você basicamente, se você morre com ele, se você recebe, você tem um petróleo físico. E como não existe capacidade de armazenamento, você tem que pagar para armazenar. Então, até por isso, o petróleo ficou negativo, né? Ficou em território negativo. De lá para cá, o petróleo gradativamente subiu de preço, porque os lockdowns caíram na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, e houve maior disciplina de oferta, quando o Trump sentou com o Putin e com os sauditas, de tal forma eles cortaram quase 20 milhões de barris dia de oferta. Então, a oferta e demanda voltaram a ficar apertadas, de tal forma que o petróleo, que chegou a território negativo, por uma questão técnica, não questão fundamental, voltou para acima de 40 a 45 dólares. Tá? Então, isso para te contextualizar um pouco. O que a gente entende? Gradativamente, a economia ela deve voltar no mundo como um todo e, consequentemente, no Brasil. A demanda deve aparecer, então a gente deve ter petróleos muito mais parecidos com o que a gente enxerga hoje do que a gente viu nos últimos meses. De tal forma que, você pega a curva longa de petróleo, ela já está com petróleo acima de 50 dólares. E para nós é um patamar no qual a Petrobras acaba sendo uma empresa bastante rentável, porque hoje o ponto no qual a Petrobras começa a ganhar dinheiro é 25 dólares. Então, 25 dólares ela ganha dinheiro, então hoje ela está ganhando com petróleo de 50 dólares da curva longa, mais ou menos 25 dólares por barril, que já dá um resultado bastante bom dela olhando para frente, e até por isso a gente tem uma posição importante de Petrobras. Mas ela é bastante dependente ao preço do petróleo, e a gente não sabe, sinceramente, para onde vai. A gente entende que teria uma dinâmica positiva, mas esse desconhecimento de para onde vai o preço do petróleo faz com que a gente tenha, apesar de ser um retorno bastante importante, uma posição menor. Tá? Então, só para contextualizar um pouco de petróleo e, na sequência, Petrobras. Ok. Perfeito. Perfeito. Gabriel, peço que você faça suas considerações finais, se você tem algum ponto a mais para salientar. Na verdade, assim, todo mundo sempre me pergunta, agora que a Bolsa está 100 mil pontos, ou até quando estava 60 mil pontos, quando que é hora de investir em Bolsa? Na verdade, sempre é hora de investir em Bolsa, tá? Quando você tem realmente o horizonte de investimento correto. A gente pede e espera que, querendo ou não, as pessoas que investem com a gente, ou investem com outros gestores, que tenham paciência, olhem pelo menos 3 anos, porque é o tempo que as teses de investimento maturam. Então, é sempre um comentário que eu gosto sempre de fazer. Tá? Sempre é hora de investir em ação, se você tem um horizonte de investimento mínimo aí de 2 a 3 anos. Tá? E claro que a gente está super à disposição para, de alguma forma, poder ajudar, educar qualquer investidor aí que queira entrar em contato com a gente. Perfeito. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite. Obrigado a vocês, uma boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu.